Olá, família. Tudo bem com vocês? Bem, eu recebi pelo meu Messenger uma, uma ideia de uma irmã nossa em que ela falou comigo o seguinte: Marta, eu acharia super interessante se você gravasse alguns vídeos, né, comentando sobre alguns relatos que você recebe aqui do nosso grupo. Porque esses relatos também podem servir como um alerta para a gente, para muitas coisas. Eu conversei muito com ela, inclusive, ela me fez um relato e que ela falou: Marta, eu preciso abrir meu coração para alguém. Eu venho guardando isso comigo há muitos anos, só que eu não consigo. Primeiro que eu não tenho condições de me tratar com um profissional, um analista, um terapeuta. E segundo, que eu não consigo falar para as pessoas com nitidez, com clareza, o que eu sinto. Mas eu tenho Sjögren desde 2010, quando eu tive um problema sério com alguém da minha família. E de lá para cá, eu percebi que isso ficou dentro de mim, ficou me machucando muito, ficou causando tantas dores no meu coração, sempre pensando, dormindo e acordando, pensando nesse problema, porque eu acabei me afastando dessa pessoa que eu amava muito e isso me causou muita dor. E eu tenho, vamos dizer, quase certeza que eu desenvolvi o Sjögren devido a esse problema emocional. Porque foi em 2010 o problema, e 2010, logo no início, foi em janeiro para fevereiro, e que aconteceu tudo, eu fiquei mal, muito mal, muito mal, muito magoada, muito sentida, sofrendo, acordava e dormia chorando. E quando foi em novembro de 2010, eu comecei a sentir os sintomas do Sjögren. Comecei a sentir, em primeiro lugar, a minha boca muito seca. Eu já eu achava que minha boca estava muito seca porque eu chorava muito. Aí eu comecei a observar que quando eu chorava, eu não conseguia mais produzir lágrimas. E eu estava achando que era porque eu não conseguia, eu chorava muito, então eu não tinha mais lágrimas para chorar, eu tinha despejado todas as minhas lágrimas. E a boca muito seca, aquele incômodo todo. Daí eu resolvi procurar um oftalmologista, porque eu tinha os olhos ardendo demais, sensação de areia, boca muito seca. Eu achava que estava tudo ligado à parte oftalmológica. Aí fui esse oftalmologista na época e ele me indicou vários colírios, não adiantava nada, eu não melhorava de jeito nenhum. E ele tratava o olho seco, mas em momento algum ele falou para que eu procurasse um reumatologista. Cansada, inclusive, ela falou para mim o seguinte: Marta, eu li a sua história, né, que você passou por isso e que, na verdade, que você mesmo descobriu qual profissional poderia lhe atender. E eu, quando li a sua história, me identifiquei muito com você, porque eu passei por isso. Eu fui a dois oftalmologistas e os dois, eu fiquei quase 6 meses com cada um. Eu fiquei um ano praticamente tratando algo que eu realmente não tinha, só olho seco, tinha outras coisas que estavam escondidas, e eles, em momento algum, me indicaram um reumatologista, me pediram que procurasse por um especialista que pudesse me tratar. E aí sim foi quando eu fui num clínico geral, e esse clínico geral, ele olhou para mim e falou: olha só, o seu problema me parece ser uma doença chamada Sjögren, síndrome de Sjögren. Ele falou para mim, o clínico geral, porque ela tem esses sintomas de boca muito seca, olho muito seco. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhar você para um profissional que eu trabalho junto com ele e quando me aparecem esses problemas com suspeitas de alguma doença autoimune, eu encaminho para ele. E ele me encaminhou para esse oftalmologista, onde ele fez todos os exames e daí ele conseguiu detectar a síndrome de Sjögren.
Bem, aí fiz os exames. É claro que eu não tinha feito vários exames, que depois ela viu aqui no grupo, que ela fez só exame laboratorial e fez o teste de Schimmer, né? Mais nada. E pelo exame laboratorial, PAN positivo, mas o anti-LA e o anti-RO, os dois deram, um deu negativo, outro positivo. Eu sei que foi uma complicação que ela falou e que tudo bem, como aquilo, o FAN deu positivo, o anti-LA ou o anti-RO também, ele já diagnosticou como sendo Sjögren. E tratando, estou tratando até hoje. Depois que eu entrei para o grupo, Marta, é que eu vi que eu precisava fazer outros exames complementares para que eu pudesse fechar realmente o meu diagnóstico. Então, eu fiquei de 2010 até 2013 sem saber o que eu tinha de fato, mas tratando o Sjögren. E eu não estava mal, estava me sentindo bem quando eu comecei o tratamento. Ele me encaminhou para o oftalmologista. Esse oftalmologista detectou que eu também estava com um pouca produção de lágrimas e me encaminhou para um reumatologista também conhecido dele. E esse reumatologista, ele é um médico que ele tem experiência em Sjögren. E aí eu comecei a me tratar e hoje, né, depois que eu fiz todos os exames, eu consegui descobrir de fato que eu tenho Sjögren. Conversei com esse meu médico assim que eu entrei para o grupo, isso foi já quase 2013 quando eu entrei para o grupo. E aí eu conversei com o médico e eu falei que eu precisava, eu queria fazer os exames. Aí ele dizia assim para mim, esse reumatologista que é experiente, ele dizia para mim assim, não tem necessidade. Você já está desde 2010 com esses mesmos sintomas. Já tentamos tirar os seus remédios e você piorou. Então, o tratamento que eu faço em você é um tratamento para o Sjögren. Quando a gente tenta suspender seus remédios, você fica um período sem, você piora de novo e tem os mesmos sintomas. Então, não tem necessidade. Mas aí ela pegou, insistiu e acabou fazendo a biópsia das glândulas salivares, cintilografia, outros mais. Bem, aí ela me contou o seguinte, Marta, o que aconteceu em 2010? Ela teve essa discussão muito braba com um familiar dela, uma pessoa que ela amava muito, e se distanciou. Se distanciou e ela ficou com essas dores, mas hoje ela pensa assim, foi um mal necessário, porque durante muitos anos ela viveu para esse familiar dela. Ela viveu para essa pessoa. Durante muitos anos ela cuidou dessa pessoa, como se fosse parte dela. Então ela se preocupava, ela ajudava financeiramente, ajudava quando podia, com atitudes, coisas materiais, levava compra, ajudava em levá-lo para os lugares. Durante muito tempo ela chegou a ser a motorista dessa pessoa, e aí ela depois, quando ela refletiu tudo que havia acontecido, ela falou, Marta, quando foi em 2015, exatamente 2015, eu comecei a me enxergar. Eu vi que realmente a relação já tinha sido abalada, não seria mais a mesma coisa. Eu já tinha mágoas com a pessoa já tinha mágoas comigo também, porque na nossa discussão nós nos ofendemos muito. Claro que ela sentiu da minha parte muita coisa que não foi da boca para fora, como eu senti da parte dela muita coisa também que não foi da boca para fora. Sabe aquela picuinha já guardada? De fato, eu tinha, sim, Marta, eu tinha já algumas picuinhas, porque eu sempre me doava muito, muito para essa pessoa. Só que essa pessoa nunca se doou como eu me doava para ela, a ponto assim de relegar meu problema de saúde, a ponto de não se importar comigo, nem pegar um telefone, me ligar e dizer, oi, você está precisando de alguma coisa? Como é que está a sua vida? Olha, estou com uma situação financeira agora um pouquinho melhor, posso te ajudar? Você está precisando? Nunca, nunca. E em algumas discussãozinhas bobas, ela falou assim para essa pessoa, eu não ando muito bem financeiramente. Será que se eu precisar de você, você pode me dar um auxílio? Mas eu não estou lhe pedindo, é só para você me emprestar. E eu, assim que puder, eu te devolvo. Marta, eu não tinha intenção nenhuma de passar a perna nessa pessoa que eu amava tanto. Como que eu ia passar a perna nessa pessoa que eu amava tanto? Mas se eu fosse colocar na ponta do lápis,
Essa pessoa me devia muito mais do que eu estava pedindo emprestado, muito mais, porque tudo que eu fiz, tudo que eu doei, foi assim sem intenção nenhuma de ter retorno de nada. E ela falou assim para mim: olha, faz o seguinte, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Na mesma hora que eu falei que talvez eu precisaria de algum suporte financeiro, ela falou para mim isso. Ah, pô, vai lá e cuida de você e deixa que eu cuido da minha vida. Tudo bem, desliguei e tal, fiquei meio pensativa e hoje eu vejo o quanto tudo isso foi muito positivo para mim, muito, porque eu comecei a me enxergar. Eu não me enxergava. Eu cuidava dessa pessoa muito mais do que eu cuidava de mim. Eu me dedicava muito mais a essa pessoa do que a mim mesmo. Deixei várias vezes de fazer exames caros, consultas com médicos particulares, deixei de comprar coisas para mim, deixei de viajar porque eu tinha que ajudar essa pessoa. Eu sempre tive uma condição financeira melhor do que a dela. Em algum momento, né, na maior parte do tempo, eu tive uma situação financeira muito melhor do que a dela. Então, eu joguei a minha vida para o lado. Eu não olhava, não me enxergava dentro daquela relação. Eu só tinha olhos para essa pessoa. E aí eu passei a me enxergar. Eu passei a olhar para mim. Eu passei a ver o quanto eu estava abandonada. O quanto eu precisava cuidar de mim, porque eu estava abandonada. Eu deixei de comprar coisas que eu precisava até, coisas que, mesmo sendo um supérfluo, ia me fazer feliz naquele momento. Viagens, eu deixei de fazer várias. Deixei de conhecer lugares porque eu não podia gastar dinheiro, porque estava numa reserva para ela, caso ela necessitasse. Esse era meu grau de preocupação com essa pessoa. E quando tudo isso aconteceu, que nós nos afastamos, eu fiquei durante algum tempo ainda muito cega, muito cega. Mas hoje eu vejo que Deus falou comigo várias vezes, várias e várias vezes, sabe? Alguma entidade do espaço, seja lá Deus, eu estou falando aqui para um público grande, né? Não sei qual é a sua religião, mas sabe aquela voz que fala para a gente, que a gente, uns chamam de Deus, outros chamam de entidade, outros chamam de mentor, seja o que for, eu escutava essa voz, durante alguns anos eu escutava. Pensa em você, para com isso, cuida um pouco de você também. Não faz isso, vai lá e compra, vai lá e passeia. E eu escutava, mas eu reagia e eu dizia: não, não posso, não posso, porque eu não posso gastar, que eu não posso tirar da economia porque ela pode precisar. E aí a minha vida foi assim. E eu comecei a me olhar, Marta, eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a me enxergar. Aí sim, eu comecei a tratar a minha doença de verdade. Foi quando eu comecei a buscar meus médicos particulares, pago as minhas consultas. Agora, hoje, eu estou em remissão, porque eu joguei meu passado para trás, virei a página, como todo mundo diz, e hoje eu entendo o que quer virar a página, e hoje eu cuido de mim. Eu trato de mim, eu me amo, eu cuido da minha pessoa, da minha alma, da minha essência, do meu corpo e cuido principalmente da minha doença, que estava avançando. Ela estava evoluindo porque eu não estava me tratando adequadamente para não gastar dinheiro. Então eu deixava muitas vezes até de comprar um remédio que o médico passava e comprava um que fosse mais barato, que fizesse talvez o mesmo efeito. Eu nem contava isso para o médico. Eu não comprava aquele remédio que ele passava. E eu tomava um outro remédio que eu via na banca da farmácia, o farmacêutico passava para mim, e eu aceitava aquilo, era metade do preço. Então era minha preocupação com essa pessoa. E graças a alguma coisa que aconteceu, esse desenrolar todo, e foi preciso uma briga para que eu abrisse meus olhos. Eu estava sentindo já, há de um tempo, lá atrás, que eu precisava me afastar, que eu não precisava pensar tanto nessa pessoa. Ela já foi dando demonstrações de que ela também não precisava tanto de mim. Eu é que ficava me influenciando na vida dela. Eu é que queria fazer, queria acontecer, queria pagar, queria comprar. Mas ela ficava demonstrando com atitudes que ela não precisava de mim.
que eu estava sendo, às vezes, até enxerida em alguns momentos de fazer visita ou de participar de alguns eventos juntos, sabe? Às vezes eu sentia que ela parecia que estava demonstrando que eu estava sendo uma peça a mais ali, que eu estava sendo enxerida, mas eu não quis dar atenção para isso. Tenho certeza que foi me colocado vários alertas. E daí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, como eu não estava entendendo os alertas na boa, o que mandaram para mim? Uma briga. Só tem um jeito dela começar a se enxergar, só tem um jeito dela parar com tudo isso, que essa pessoa não está dando valor a ela, não está dando a mínima importância para o que ela está fazendo. E só tem um jeito: vamos causar uma briga entre eles. Algo do além causou essa briga para que eu pudesse, de fato, me afastar e cuidar de mim. Então, gente, vejam que relato bacana dessa nossa irmã. Hoje ela está em remissão, tem todos os médicos particulares. Por quê? Porque ela falou: Marta, eu sempre tive uma condição financeira boa, mas não cabia eu e ela nessa condição financeira boa. Eu cuidava muito bem dela. Para que eu pudesse cuidar muito bem dessa pessoa, eu me deixava de lado. Eu me esquecia. Eu não queria saber de mim. Para mim, ela tinha que estar bem. Para mim, ela tinha que ter tudo aquilo que ela quisesse. Para mim, ela tinha que estar com todas as vontades dela supridas. E aí foi preciso isso. Então, esse relato, ela falou: sabe, Marta, acho importante, eu até gostaria muito que você gravasse um vídeo e contasse isso no nosso grupo, porque eu tenho quase certeza que tem muitas pessoas que não estão se cuidando, não estão tratando a sua doença, porque elas estão priorizando outras pessoas e que futuramente essas pessoas podem dar as costas para ela, como foi essa pessoa comigo. Foi tudo começando quando eu percebi que ela não se importou com a minha doença, ela não se importava, porque às vezes ela me ligava, eu estava com febre em casa, estava gripada. Ela, tá, passava 5, 6 dias, nem ligava para saber se eu estava melhor da febre, não ligava para ver se eu estava melhor da gripe. E eu achava estranho, Marta, mas sabe quando você gosta de alguém, você fica cega, né? Como dizem, né, o amor emburrece. Não é só o amor entre homem e mulher, mulher e homem, mas o amor em geral. A gente vê muitos pais que amam tantos filhos que eles acabam emborrecendo e prejudicam a vida dos filhos e não dão conta. A gente vê muitos irmãos, né, que se amam tanto, um ama tanto o outro, e que sempre aquele que ama mais acaba se esquecendo dentro de uma relação e passa a cuidar mais de uma irmã ou de um irmão, e nem sabe que a vida dele está para trás, que a saúde dele está um bagaço, ele não quer saber, mas ele quer cuidar daquele irmão. Isso acontece muito nas famílias, mas muito. Depois que eu passei por isso e que eu comecei a conversar com algumas pessoas, eu nunca contei para ninguém essa minha história. Pela primeira vez, eu estou contando para você, Marta. E é por isso que eu gostaria muito de ver essa minha história contada no nosso grupo, para poder ajudar nossos irmãos, que eu estou vendo o quanto você está se empenhando em ajudar a nossa família. Está se empenhando. Eu vejo o quanto você conversa, o quanto você explica, o quanto você esclarece coisas. E acho super interessante você começar a divulgar também esses relatos que você recebe. E, de fato, gente, eu recebo muitos relatos de vocês aqui do grupo, pessoas assim, desabafando comigo, contando suas histórias. A maioria, tá, sabe qual foi o gatilho que disparou a doença. A maioria sabe. Só que muitas pessoas ainda se fecham. Muitas pessoas ainda não querem acreditar. Mas a maioria sabe. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, você sabe exatamente qual foi o gatilho que disparou e que te causou essa doença autoimune. Pode ser como foi o caso dela, né? Foi uma separação, mas não foi uma separação de marido, mulher, ou vice-versa, né? Separação de casais em geral. Foi uma separação dessa pessoa, da família, que ela amava tanto, tanto, e ela amava muito mais do que era amada, só que ela nunca tinha dado conta disso.
E essa separação, sim, causou essa doença autoimune, porque ela sofreu muito, ela sofria muito, ela ficava dias sem comer, ela tinha febre, ela ficava de cama, ela começou a se entregar, ela começou a não ter vontade nem de se cuidar. E foi quando ela desencadeou a doença autoimune, o Sjögren, no qual depois ela tratando, ela não desenvolveu outras, porque ela conseguiu bloquear logo de início, né? Demorou um pouco, mas ela teve a sorte de, nesse um ano que ela ficou, né, se vai e vem com o oftalmologista, a doença dela não avançou. Mas é o que ela fala. E hoje, Marta, eu sou uma pessoa feliz, muito feliz. A dor que eu sentia desse afastamento se transformou para mim a glória, foi a vitória. Porque eu tenho, agora na pandemia não, mas eu tenho planos para viajar para os lugares que eu deixei de ir. Tenho planos para cuidar melhor de mim, como eu estou me cuidando. Hoje eu faço tudo o que eu não fazia. Tenho os médicos que eu gostaria de ter, mas eu não podia. Podia, mas não queria pagar para não perder, né, para não tirar o dinheiro da economia por causa dessa pessoa. Então, eu hoje sou uma pessoa que, apesar de ter me afastado dessa pessoa que eu amava muito, amava, porque ela hoje, ela falou que ela falou, hoje os sentimentos se confundem na cabeça dela, entre mágoa, tristeza, mas ela está curada, ela está curada. Hoje ela pensa, já não chora, não sofre, pelo contrário, tem dias que ela agradece, sabe, quando ela vai no mercado e ela compra para ela aquelas coisas gostosas que ela queria comer, mas não comprava. Era raro ela comprar. Ela falou, Marta, eu amo camarão, sabe? Mas toda vez que eu via o preço do camarão, eu dizia, até posso comprar, mas se eu comprar esse camarão, nossa, talvez eu tire o dinheiro, talvez ela possa vir a precisar. Não, não vou. Aí ela ia lá e comprava um frango. Sabe esses detalhes assim, bestas, mas que só quem passa é que sabe. Então hoje ela vai, ela compra o que ela quer comer com satisfação, nem pensa no que está gastando, nem pensa mais naquela pessoa que talvez possa a vir a necessitar. Olha, gente, isso é lindo de ouvir. É lindo de ouvir, porque eu falo muito aqui para vocês. Vocês são prioridades. Não coloquem ninguém como prioridade, e sim vocês, sabe? Não é egoísmo. Há uma diferença enorme entre egoísmo e amor próprio, tá? Isso é o amor próprio. Porque pensa bem, se você, no caso dela, ela não se priorizava, mas ela estava ficando sem saúde, ela estava adoecendo. Se ela tivesse continuado naquela relação do jeito que era, talvez hoje ela tivesse Sjögren, lúpus, Hashimoto, não é? Porque a pessoa que não vai tratando, ela vai desenvolvendo. A pessoa que não tem um bom médico que possa ajudar a estabilizar a doença, ela vai evoluindo. Infelizmente, gente, não há outro jeito. É o que eu falo para vocês. A doença se instalou. Então agora é hora de quê? Para e olhe para você. Para e pense em você. Cuide de você. Não deixe de cuidar de você porque você tem um tanque de roupa para lavar. Roupa de filhos, de marido, não sei o que, não sei o que lá. Não. Cada um cuide do que é seu. Já fiz vários vídeos. E olha que eu faço vídeos à peça falando sobre isso. Porque é muito importante. Depois que eu passei a fazer esses vídeos, eu passei a receber muito mais relatos de pessoas que falam assim, Marta, você tem razão, Marta. A vida inteira eu vivi para fulano, fulano, fulano. Hoje eu vejo que eu só levo patada, eles não me tratam bem, e eu aqui estou sem saúde. O dinheiro que eu gastei com eles, eu não investi em mim. Eu joguei dinheiro pelo lixo para cuidar de pessoas que, olha, estavam mais era afim do meu dinheiro, mais era afim mesmo que eu bancasse. E aí? Então, esse relato, gente, é um tapa de pelica em vocês, tá? Principalmente você que está aí me ouvindo e só pensa em quem? Filhos, casa. Ah, marido tem que estar com roupinha cheirosa. Ok, gente. Mas todo mundo pode cuidar de si. Né? Porque você é responsável pela roupinha cheirosa do marido? Ele não pode cuidar da roupinha dele?
Por que você não se preocupa com a sua roupinha cheirosa? Não é egoísmo, é amor próprio. A hora que você fizer isso, ele vai te respeitar mais. Sabe por que ele não te respeita? Porque você não se respeita. Sabe por que seus filhos não te respeitam? Porque você também não se respeita. Você não se ama. Então, a hora que você começar a colocar cada um nos seus devidos lugares, falar, gente, olha só, esquece de mim, eu estou me tratando agora. Eu estou agora, vou cuidar do meu cabelo. Ah, eu vou cuidar agora da minha pele. Eu vou cuidar agora da minha cabeça, do meu astral. E sai fora. Larga todo mundo para trás. Porque a hora que você precisar mesmo, aí você vai ver se você vai ter alguém do seu lado fazendo com boa vontade. Pode até ter várias pessoas aí fazendo alguma coisa por você. Mas você pode perceber muitas vezes que tem má vontade, cara feia, né? Aquela impaciência para fazer as coisas. Então, gente, em primeiro lugar, nessa vida aqui, você não veio para cuidar de ninguém, você veio para cuidar de você. Você não é responsável por ninguém. Você não é responsável por ninguém que não queira se cuidar. Né? Se a pessoa não quer se cuidar, não embarque nessa furada. Você vai e se cuida. Em relação a filhos, né, eu vejo que tem muitas mães que não relaxam. Elas pensam nos filhos 24 horas. Elas se envolvem na vida dos filhos, elas querem resolver tudo, elas querem dar uma de supermãe. E aí estão cheias de problemas de saúde, a doença aumentando, a pessoa com sobrepeso, se alimentando mal, dormindo mal e sempre preocupada, preocupada, como essa nossa irmã relatou, que ela só vivia preocupada com essa pessoa da família. Era o tempo todo. De viajar, e na viagem ficar o tempo inteiro, querendo saber se estava tudo bem com essa pessoa, como é que ela estava. Ligava 2, 3 vezes ao dia. Incomodava o marido com essa história de ficar o tempo todo preocupada com essa pessoa. Olha quanta coisa essa pessoa causou, essa irmã causou na vida dela. Claro que ela ia desenvolver uma doença. Com certeza, porque o emocional dela estava mal trabalhado. O emocional dela estava todo voltado para essa pessoa. E para ela, nada. Então, hoje ela é uma mulher que se enxerga, se ama, ela faz tudo por ela, compra o que ela quer, faz o que ela quer, o dinheiro é dela, a vida é dela, tudo agora é dela. E como é que ela está? Em remissão, porque ela não tem mais aquele sofrimento. A doença está controlada. Então é isso aí, gente, tá bom? Tem vários outros relatos que eu vou contar aqui para vocês. São histórias de vida interessantes e todas voltadas para o gatilho que desencadeou a doença autoimune. Muita história, muita mesmo. E vocês aos pouquinhos vão ficar sabendo. E se você tiver uma história legal, se você lembrar de alguma coisa lá atrás, te deixou muito mal, porque assim, nenhuma doença desencadeia no momento da alegria. Né? A única coisa que pode desencadear no momento da alegria é o acidente. A pessoa levar o tombo, cair, correu, pulou, torceu o pé, né? É um acidente de alguma coisa física, né? Agora, da parte do seu físico. Mas, normalmente, essas doenças vêm junto com uma decepção, vêm junto com uma dor, uma perda. Então, conta a sua história também, para a gente poder contar para os nossos irmãos, para ajudar esses irmãos a descobrirem. E foi o que ela falou, na hora que eu descobri o motivo da minha doença, a sensação que eu tenho, Marta, é que eu fiquei curada. Só me faltava descobrir o motivo da minha doença, só faltava eu assumir isso para eu ficar curada. Eu me sinto curada. Eu hoje não tomo remédios e eu estou muito bem. Eu estou com uma qualidade de vida que eu nem sei dizer. Puxa, quanto tempo que eu não tinha. E é isso aí, gente. Então descubra você o gatilho que desencadeou a sua doença. E põe isso para fora, conta pra gente, tá? Nem não vou revelar nome, ninguém vai saber quem é quem, mas eu só vou contando essas histórias para ajudar vocês aí, ó, a refletirem lá no passado e saber o porquê. E dizer, foi nesse momento que tudo começou, ok? Então, aguardo o relato aí de vocês.
para gravar em novos vídeos, só que eu já tenho vários outros relatos também, que eu estou contactando com as pessoas para poder contar a história aqui para vocês, tá bom? É isso aí, gente. Um forte abraço e você em primeiro lugar, tá? Ame-se acima de tudo e de todos. Não é egoísmo, é amor próprio. É bem diferente, ok? Então, um forte abraço aí para vocês e força, foco, fé. Tem mais uma coisa: ação, tá? A ação é muito importante, tá bom? Bye, bye, até o próximo.